Meninas, hoje é sexta-feira aqui no Brejo. Vim até com a minha camisa do Corinthians, que é pra não deixar dúvidas, entendeu? Brincadeira. Sem mais delongas, porque a bateria da minha câmera vai acabar, eu vou contar a minha história de estrada aí. Esse foi o tema da semana, sugerido pela Thaís. Desculpa você que sugeriu o tema. Eu vou corrigir seu nome se ele estiver errado, ok? Quando eu era uma pirralhazinha, assim, pequenininha, menor do que eu já sou, eu tinha minhas Barbies, eu brincava com as minhas Barbies, minhas bonecas, enfim. Mas eu gostava mais de brincar com os meus carrinhos, com os meus bonequinhos de ação, aqueles articulados super legais, de arminha. Eu gostava dessas coisas. E eu sentia a sociedade ao meu redor me reprimir por causa disso. Eu me sentia tipo aquela menininha, não sei se vocês viram o vídeo, aquela menininha que reclama do mercado de brinquedos, porque os brinquedos de meninas tem que ser rosa, e os de menino tem que ser azul, e tem que ser assim, tem que ser assado, tem brinquedo de menina, brinquedo de menino. Só que eu não era tão articulada que nem ela pra reclamar disso. O tempo foi passando, meus pais foram se esforçando assim pra... Minha mãe, por exemplo, pra fazer eu vestir coisas tipo vestidinhos e coisas mais de menininha. E meu pai me dando bicicleta rosa, essas coisas. Eu até aceitei a bicicleta rosa, mas eu não conseguia vestir outra coisa que não fosse camisetão e calça jeans, com tênis. Durante a pré-adolescência e boa parte da adolescência eu fui ficando mais flexível em relação a isso. Eu balanceei bem minhas vestimentas. Mas eu comecei a tocar violão, jogar futebol. Hoje talvez isso já não sejam sinais muito óbvios, assim, porque tem muita menina que joga futebol, toca violão e não tem mais nada que indique que ela seja gay. Mas no meu caso isso já tava começando a dizer muita coisa. Aí eu tive namorados, sim. Fiquei com rapazinhos, mas eu nunca me divertia completamente, entende? Foi aí que eu percebi que eu tinha um carinho a mais por uma menina. E aí que os pontinhos começaram a se ligar na minha cabeça. Acho que eu me toquei disso lá com uns 15, 16, por aí. E aí a grande crise não era eu tentasse entender o que estava acontecendo comigo, mas que eu sabia que aquilo não ia ser correspondido. E passado esse momento de crise, eu comecei a prestar atenção em mim, aí sim. Eu comecei a olhar outras meninas e ver se eu me sentia atraída por elas. E não, isso não acontecia. Mas eu tava olhando pra meninas que eram hétero. Assim como essa primeira menina de quem eu gostei, só que aquilo foi um caso de eu ter me apaixonado mesmo. Mas isso não tava acontecendo mais, eu não senti interesse em outras meninas hétero. Mas quando eu via alguma menina, obviamente gay, não que eu ficasse interessada, mas aquilo me despertava uma curiosidade tremenda. E foi mais ou menos nessas que eu conheci a menina que veio a ser a minha primeira namorada, a primeira menina com quem eu fiquei. Porque eu saquei ela na hora e ela deve ter me sacado na hora, sim. E aí ela começou a dar em cima de mim e eu super dei bola. Porque aí de fato eu me interessei pela coisa e eu falei, bom. Mas isso, eu morava numa cidade, e eu devo ter contado, eu contei aliás essa história no meu videoblog, que não tinha muito, assim, tipo, não que eu conhecesse pelo menos, muita galera do arco-íris, assim, nem meninas, nem caras e tal. E aí no ano seguinte a isso, a primeira vez que eu fui com uma menina e tal, eu vim morar em São Paulo pra estudar. E aí aqui eu conheci muita gente, meninas, meninos, gays e tal, de várias histórias diferentes, gente que já tinha se assumido pra família, gente que não tinha se assumido pra família, gente que era muito bem resolvido com isso, gente que estava em crise com isso, Conheci héteros que frequentavam ambientes de maioria gay numa boa, que lidavam muito bem com isso. E aí eu comecei a me sentir mais confortável com isso tudo, assim, comecei aí sim, me questionar, não sei, acho que foi só aí que eu parei pra pensar realmente no que eu era. E acho que ter me sentido confortável no meio dessa galera me fez não entrar em parafuso em momento algum no meio de tudo isso. O único parafuso, o mini parafuso que eu entrei foi esse momento, conta pra família, não conta pra família, o que eu faço? Eu sempre tive uma relação muito próxima dos meus pais e não contar me parecia uma traição. Mas contar também, eu não sei, eu sabia que eles não iam ser super xiitas e me proibir de nada, e me proibir de entrar em casa, me deserdar ou qualquer coisa assim. Mas eu sabia que ia ser um choque pra eles. Por mais que pai, mãe sempre sabe, eu achei que ia ser um choque pra eles e isso me deu um medo de contar no primeiro momento. Tanto que eu contei por e-mail, sabe? Tipo,
Eu não consegui sentar e contar pra eles. Depois do e-mail a gente conversou e tudo mais. E de fato eles ficaram preocupados, mas não no sentido de ter vergonha de mim ou qualquer coisa assim. Nesse sentido eu dei muita sorte, mas eles até hoje eles têm muita preocupação por causa dos outros, sabe? Pela violência, porque eles veem em jornal, eles sabem o que rola. Eles se preocupam muito pela intolerância dos outros. Eu não vou negar que eu também me preocupo. É o tipo de coisa que pode acontecer comigo, qualquer um dos meus amigos, sabe? E isso é muito triste de pensar. Ainda assim, eu não abriria mão disso, não abriria mão dessa minha liberdade de amar quem realmente eu quero amar. Eu me sinto bem assim, eu me sinto bem perto dos meus amigos que são gays ou os que não são gays e levam tudo isso numa boa. Eu me sinto bem perto dessas pessoas que prezam pela liberdade de amar, sabe? Nesse sentido eu gostei muito eu gostei de todos os vídeos, de saber todas as histórias das meninas que eu não sabia, mas o vídeo da Lulu, que ela pegou bem fundo numa parte que é bem pessoal dela, essa coisa toda de família e tal. E eu achei muito bonito que ela falou, a mensagem que ela passou pra gente, pra todo mundo aqui. Força, Lulu! E é isso, pessoal. Essa foi a primeira sexta-feira no Brejo. Semana que vem a gente tá de volta, de segunda a sexta. Bianca, Ana Laura, Lulu, Maria e eu. Não deixe de se inscrever no Brejo, visitar a nossa fanpage, curtir lá e continuar sugerindo temas através do e-mail, fanpage, comentários, nosso Twitter, @brejo. E é isso. Tchau!